Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje, com o nosso software Wild Horses, nós vamos fazer a análise dos preços da Bitcoin cotada em dólares para o dia de hoje, 13 de outubro, sábado, às 23 horas e 59 minutos. Nós fazemos análises diárias de Bitcoin de terça-feira a sexta-feira e análises semanais de Bitcoin na segunda, na terça Ethereum, quarta Ripple. Mas hoje, extraordinariamente, nós estamos fazendo a cobertura do mercado de Bitcoin em função do que está acontecendo no mercado em geral, e a gente gostaria de fazer esse acompanhamento mais de perto para dar um suporte melhor para o trader de criptomoedas, em especial aqueles que estão acompanhando o nosso canal. Então, pessoal, esse vídeo é para vocês. Nós, na análise de ontem, falamos que os preços da Bitcoin tinham caído até 6.256. Eles estavam em torno de 30 dólares acima do fundo em 8 de setembro de 6.226. Então, uma queda de 0,5% levaria os preços abaixo desse fundo e aí inverteria a ideia de um movimento horizontal e retornaria uma expectativa de tendência baixista, que é a tendência primária com que os preços se encontram agora, o que fica claro por esse canal de baixa que está desenhado aqui na tela. O que aconteceu foi uma alta em torno de 0,5%, os preços, segundo o site coinmarketcap.com, fecharam em torno de 6.274. Então, praticamente 0,5% de alta, isso nos dá aí uma margem em torno de 1% de queda para que essa tendência ainda se mantenha. A gente espera que isso não aconteça tão cedo. Bom, o que a gente pode esperar do mercado? Vamos olhar para uma história que os preços estão nos contando aqui, não só os preços, o volume também. Então, peço que vocês me acompanhem um pouco nessa análise. Ela vai ser um pouco mais demorada, mas eu espero que ela esclareça um pouco mais o que está acontecendo em termos de preço e volume. Então, vamos lá. No dia, em torno de 4, 5 de setembro, nós iniciamos uma queda bastante alta. E nós estávamos preços em torno de 7 dólares, 7.000 dólares e 300, né? 7.300 dólares. E aí nós tivemos 4 dias de queda, com uma queda superior a 1.000 dólares até 6.226. Nesses períodos, nesses 4 dias, nós tivemos 2 dias com volume em torno de 1,3 desvios padrão acima da média. Tá? E em seguida, nós tivemos 2 dias com volume bem mais baixo, ou seja, em torno de 0,8, 0,7, 0,6, ou seja, metade desse volume. Tá? Então, foi uma queda bastante expressiva nos primeiros 2 dias e depois tivemos mais 2 dias de queda com menos volume. Os preços conseguiram se segurar em 6.226 e aí o que aconteceu? Em seguida nós tivemos um retorno de alta, porém uma alta bastante pequena, em torno de 4 vezes maior do que a alta que a gente teve no dia de ontem, porém nós tivemos uma queda em torno de 4 vezes maior, então uma reação bastante proporcional. Some-se a isso o fato de que nós tivemos 4 dias seguidos de queda. Qual foi a importância desses 4 dias? Bom, antes disso, nós víamos uma sequência de fundos e topos ascendentes, tá? Numa clara visão do mercado de que os preços tenderiam a continuar subindo. Então, esse movimento de queda, ele surpreendeu os players, ele surpreendeu o mercado e ele quebrou essa opinião de que os preços poderiam voltar a subir. E ele provavelmente deu a ideia para o mercado de que os preços tornariam a cair. Eu já mostro o porquê. Na ausência de novas quedas, na realidade na ausência de força vendedora, os preços então começaram a gradativamente se recuperar, porém notem com volume praticamente ordinário, ou seja, dentro dessa região aqui. Tá? Assim que eles pararam de variar, players aproveitaram essa oportunidade para liquidar suas posições e nós tivemos nova queda. Porém, notem que essa queda ela teve tanto volume quanto a última perna dessa queda aqui, ou seja, o último segmento de baixo. Ou seja, uma queda já com bem menos volume. O mercado conseguiu segurar os preços, dessa vez um patamar acima do anterior, e aí a reação que teve de alta, ela se seguiu, porém ela reagiu de forma tímida inicialmente, tanto em volume quanto em variação do preço. E agora notem que interessante,
Nós tivemos então em seguida uma aceleração nos preços, correto? Porém com volume enorme, comparado com o que nós vínhamos tendo mesmo na queda abrupta. Esse volume está em torno de 1,6 desvio padrão acima da média. Isso é bastante. Tá? Foi o maior volume num dia que nós tivemos em toda essa escala. Porém, a variação dos preços foi em torno de $300. Ao contrário aqui de uma variação de $1.000, ou ao contrário aqui de uma variação de $250, tá? Com bastante menos volume. Tá? Bastante menos volume. Por que isso? A liquidez que o mercado apresentava nesse movimento era muito maior. E o que é liquidez numa alta de preço? É quando tu tem uma força vendedora que está disposta a entregar os seus ativos pelo preço que tu está oferecendo. Então tu entra com uma força compradora, mas essa força compradora ela é absorvida por uma força vendedora, e aí existe a troca de ativos, então quem está dentro sai, quem está fora entra, e o preço praticamente não varia. É por isso que nós precisamos de muito mais volume para cobrir uma distância muito menor do que a gente cobriu aqui com bem menos volume. Aqui tu não tinha ainda uma força compradora, porque ela não queria absorver isso aqui. O mercado acreditava que ia subir. A força vendedora aumentou, pegou de surpresa o mercado, então os preços caíram. Notem que quando os preços caem, ou quando entra uma força vendedora, o volume de ofertas de venda aumenta. Toda vez que ela supera o volume de ofertas de compra, os preços vão cair. Mas por que isso aconteceu? Porque o mercado acreditava que não precisava mais fazer negócios para os preços variarem. Tá? Bastava ficar observando, ele estava subindo ao natural. Então, quando o mercado entende que a direção que o mercado se encontra, que os preços se encontram uma direção natural, os volumes de negócios caem. Porque isso agora é o normal. E toda vez que tu tem um excesso desse volume, é porque está acontecendo algo extraordinário, e aí o mercado precisa de força para deixar os preços ativos se movimentar. Então o que aconteceu? Essa subida ela teve muito mais reação do que essa descida. Então eles precisaram de muito mais volume de negócios para ter uma variação de preço. E aí o que aconteceu? É natural, uma vez que essa força de compra se extinguiu, os preços começaram a perder momento e caíram, porém eles conseguiram formar um fundo acima dos outros dois fundos. Isso foi muito importante, e essa movimentação aqui ela ajudou, na nossa interpretação, a construir um consenso de que esse patamar aqui é onde os preços naturalmente se encontram, e essa, na nossa opinião, segue sendo a interpretação vigente do mercado. É por isso que nós acreditamos que os preços tendem a retornar aqui. Agora vamos falar desse último segmento de queda aqui que teve na quinta-feira. Por que esse segmento aconteceu? Mais uma vez, na nossa opinião, isso foi investidores institucionais. Isso foram hedge funds que administram dinheiro de fundos de pensão, tanto públicos quanto privados, quanto de outros investidores, etc. Então vamos tentar imaginar o que é um hedge fund. Ora, ele administra dinheiro próprio e dinheiro de outros, ok? Em especial, esse pessoal vai investir em título de dívidas de soberanos, em especial do Tesouro Americano, alemão, japonês, títulos corporativos AAA de empresas americanas, empresas europeias, etc. Tá? E em outros ativos também. Então tu vai ter empréstimos imobiliários, né? Os mortgage, né? Empréstimos de automóveis, empréstimos estudantis, né? O famoso crédito educativo, certo? Eles vão ter sim um percentual alocado em ouro, provavelmente ouro papel, os ETFs, tá? Em torno de 5%, tá? Não acredito que um hedge fund tenha muito menos do que isso, nem que tenha muito mais do que isso. Tá? Eles vão ter Bitcoin? Vão, mas não vai ser 5% do portfólio, vai ser menos, tá? Talvez 1%, 2%, tá? Nos mais arrojados. Isso é positivo para o trader de criptomoedas. Por quê? Porque dentro da visão do administrador de portfólio, tá? A Bitcoin provavelmente é o ativo que ele menos deposita expectativa de ganho, tá? no prazo. Curto, médio, longo, qualquer, tá? Não é o ativo que ele principalmente opera. Então isso quer dizer que ele não depende o resultado dele, em especial disso. Ele tem um capital que ele aceita arriscar
para se beneficiar de uma eventual alta, de uma eventual valorização dentro da sua perspectiva de prazo, porém não é ali que ele centra o rendimento dos seus ativos como um todo. Então, quando ele liquida, quando ele sofre uma chamada de margem, quando ele sofre um pedido de resgate, enquanto ele tem condições de fazer isso, ele vai fazer isso. E aí, que ativo que ele vai liquidar? Bom, ele vai liquidar os ativos que ele tem uma expectativa menor, e é por isso que nós acreditamos que as bitcoins sofreram uma queda nos seus preços nessa quinta-feira, quando esses hedge funds e outras instituições financeiras que administram ativos próprios e de outros sofreram chamada de margem, sofreram pedidos de liquidação e daí escolheram esses ativos para liquidar, e isso se refletiu nessa queda aqui. Ou seja, quem participou aqui no mercado não está participando aqui. Então nós não acreditamos que isso foi uma queda causada pelo próprio ecossistema atacando seu habitat. Nós acreditamos que isso foi Wall Street lhe queimando ativos que ele tem pouca expectativa ou que ele prefere queimar ante outros para resolver um problema seu no curto prazo. Bom, isso aí acabou? Talvez sim, provavelmente não. Por quê? Se o mercado continuar manifestando o comportamento tal qual o que causou essa queda, nós provavelmente vamos ter uma reação tal qual aconteceu na quinta-feira, ou seja, novas quedas no mercado acionário, novas altas nos yields, ou seja, nos rendimentos, título de dívida, em especial 10 anos nos Estados Unidos, vão causar novos chamados de margem, tá? Uma piora na situação do sistema bancário, em especial europeu, tá? E bancos italianos e bancos sistemicamente importantes, Deutsche, Wells Fargo, Goldman Sachs, etc., vão provavelmente causar novas chamadas de margem, tá? E fundos, hedge funds e outras instituições financeiras que ainda não receberam chamada de margem ou ainda não executaram uma liquidação, ainda não receberam pedido de resgate, podem vir a fazer isso, podem estar esperando algo exatamente como isso aqui para fazer isso aqui. Então a gente quer ter certeza de que esse comportamento aqui não se repita na próxima semana, tá? Então, o que vai determinar isso? Em parte, quantos players que tem que liquidar suas posições já liquidaram, isso é um. Segundo, se os players que já liquidaram, se eles liquidaram tudo que eles têm em criptomoedas, isso é outro, porque no momento que eles liquidaram todas as suas posições em criptomoedas e eles tiverem que fazer novas liquidações, essa venda, essa força vendedora vai cair para outras classes de ativos e não as criptomoedas. E quando o mercado parar de exigir resgate e chamadas de margem dos seus players, ou seja, quando o mercado se estabilizar dentro de um patamar e talvez eventualmente volte a crescer. Porém, dada a situação, a conjuntura econômica que nós estamos observando, a gente acha pouco provável que a demanda do mercado por mais liquidação tenha terminado, ela pode estar começando. Então a gente tem que aguardar um pouco mais, tá? Pessoal, essa é a nossa visão aqui desse gráfico. Aí nós vamos rapidamente então para um zoom em 23 dias. Nós vemos aqui que de fato o volume caiu bastante de quinta-feira para sexta-feira. Então ele formou aqui um novo fundo aqui no canal de baixo, aqui na perspectiva de 23 dias, mas conforme dito, na ausência de novas liquidações, ele tem caminho para subir até aqui. Isso pode acontecer? Pode, mas não é a única opção, tá? Então, pois é, tá? Aqui o nosso algoritmo de predição direta dos preços, ele está prevendo aqui uma queda mais forte, que é provavelmente que vai acontecer se as liquidações continuarem, tá? Na ausência de liquidações, na ausência de movimentação, os preços devem subir, devem recuperar. Então, sábado, domingo, é possível que exista uma recuperação? Sim, é possível, tá? Mas segunda-feira, se os mercados abrirem em baixa, nós podemos ter uma nova queda, talvez até para fundos abaixo do formado aqui, e aí isso é bastante perigoso dentro da análise semanal, tá? Mas aí nós já vamos estar na semana seguinte, ou seja, na segunda-feira, tá? E essa segunda vai terminar essa semana que começa na segunda vai terminar no outro domingo, não amanhã.
Então, nós vamos levar pelo menos aí uns 10 dias até termos uma perspectiva semanal completa desse movimento que está se desenhando. Então, pessoal, muita atenção. Uma mensagem final, talvez agora fique um pouco claro quando a gente diz o mercado está andando de lado. É muito perigoso estar dentro desse mercado porque, não tem indício de alta e 2, existe sempre a possibilidade de queda. Nós não antevíamos essa possibilidade de queda, que vai cair, se nós teríamos avisado, mas nós sabíamos que isso era possível. Então, por isso que a gente comentou a cautela de ficar fora do mercado quando ele não tem uma tendência definida ou, obviamente, quando a tendência é de baixa. E nós estamos entre esses dois casos para os próximos dias, para as próximas semanas. Por isso, pessoal, muita atenção. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Essa foi a nossa análise da Bitcoin cotada em dólares e seus preços para o dia de hoje. Acompanhem os nossos vídeos no nosso canal do YouTube. Não se esqueçam de ativar a notificação. E aqui embaixo vocês veem o link para o nosso canal no Telegram, onde nós também postamos esses vídeos. Muito obrigado, até uma próxima, bom final de semana.